Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Em nome de Jesus. Você está bem? Glória a Deus. Que bênção. Estamos a ter um final de semana maravilhoso. Amém? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Vamos orar, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Que bom estarmos aqui mais uma vez, debaixo da tua unção, debaixo da tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa oportunidade, Pai, onde mais uma vez, como família, Verbo da Vida, estamos aqui reunidos, Pai, para receber da tua palavra, para receber daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós submetemos a Ti e a tua unção, nos consagramos mais uma vez a Ti, Pai, para que a tua palavra seja ministrada de forma plena, Pai, sem misturas, sem opiniões humanas, mas que possamos receber nessa manhã tudo aquilo que o Senhor tem no seu coração, para que a gente receba. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um, pelo bem-estar, pela saúde, pelos nossos familiares. Pai, quanto a nós lançamos sobre Ti toda a ansiedade, toda a preocupação, e decidimos, Pai, estar nesse lugar plenos, Pai, e seguros de que o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada um. Declaro mesmo, Senhor, que a Tua palavra vai cair em solo fértil e multiplicar a 100 por 1 nessa manhã. Muito obrigado, Pai, pela Tua unção. Nós consideramos a Tua unção, Pai. Sei que de mim mesmo eu tenho muito pouco para dar para os meus irmãos, mas, Senhor, o Senhor, através da minha vida e das Tuas misericórdias, que acabaram de se renovar nessa manhã. Nós te damos graça, Pai, porque a Tua palavra vai fluir, os Teus dons vão fluir e vai encontrar lugar no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus é bom, glória a Deus. Antes da gente começar, queridos, tem alguém aqui com alguma enfermidade, alguma dor, talvez dor de cabeça, enxaqueca, alguma coisa que esteja impedindo você de receber plenamente aquilo que Deus tem para você nessa manhã? Tem alguém? Alguma dor de cabeça, enfermidade, dor, alguma coisa? Não? Todo mundo bem? Tem certeza? Olha. Eu vou orar mesmo assim. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós damos uma ordem a toda enfermidade, toda dor, tanto no nosso meio quanto pela internet, em nome de Jesus. Nós ordenamos que essa enfermidade, essa dor de cabeça, esse incômodo, essa enxaqueca, saia em nome de Jesus da vida dos nossos irmãos. Declaramos, Pai, corações e mentes em paz, tranquilos, para receber a Tua palavra nessa manhã. Corpo, alma e espírito, plenos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu estava dizendo, irmãos, tivemos um culto maravilhoso ontem, uma festa, né? Festa das boas-vindas. Olha que coisa boa. Tivemos mais de 140 pessoas. Olha que bom, querido. A nossa família está a crescer, amém? Estamos a avançar rumo àquilo que Deus tem para nós. Essa igreja é um farol, amém? Deus estabeleceu a gente aqui nesse local, nessa nação, nesse continente, e além dele, como um farol mesmo, e nós vamos ser fiéis àquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Muitas vezes, quando a gente fala isso, né, faz essas declarações, algumas pessoas pensam que isso é uma espécie de soberba, de autoexaltação. Amém? E é exatamente nesse ponto que nós queremos falar nessa manhã, porque isso é uma armadilha do diabo. A gente pensa que humildade é estar abaixo daquilo que Deus falou. Você está comigo? Tem muitas pessoas que pensam que humildade sempre está falando, eu não sou nada, eu não tenho nada. Sabe, irmãos, humildade não é estar abaixo daquilo que Deus nos falou. Amém? Humildade também não é se colocar acima, porque existe uma visão divina. Existe uma visão do nosso Pai ao nosso respeito. Deus tem uma visão acerca da sua vida, tanto individual quanto coletiva, como igreja. Deus tem uma visão para essa igreja, irmãos. E nós vamos concordar com aquilo que Deus disse.
Nós não vamos concordar com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que a gente está imaginando, com aquilo que é aceitável. Amém? Porque existe um nível de aceitação no corpo de Cristo. Infelizmente, nos dias de hoje, esse nível de aceitação em alguns contextos é abaixo daquilo que Deus diz. Parece que ser espiritual é ser miserável, parece que ser espiritual é estar abaixo daquilo que Deus diz. Mas, irmão, a Bíblia é muito clara quando ela fala de mim e de você. Ele nos fez herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Sabe, nós não estamos falando aqui que nós somos mais do que o que Deus disse, mas a gente também não pode falar que a gente é menos. A Bíblia é muito clara a respeito daquilo que Deus disse que é nosso, daquilo que Deus disse que a gente tem e daquilo que Deus disse que a gente pode. E nós vamos falar um pouco disso nessa manhã, porque muitas vezes essa falsa humildade tem atrapalhado o corpo de Cristo de avançar, de ser quem Deus nos criou para ser. Amém? Então, tem alguns textos, enquanto eu estava ali no louvor, esse louvor maravilhoso, ungido, Deus estava trazendo alguns textos aqui ao meu coração, e eu estava tentando ali anotar o mais rápido possível, acerca dessas coisas. Amém? Olha só, que interessante. 1 Coríntios capítulo 5, verso 21, a gente vai falar sobre algumas coisas nesta manhã, que eu creio que vai nos abençoar. 1 Coríntios, vamos ler a partir do verso 17, 1 Coríntios capítulo 5, verso 16, aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, verso 16, diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheceremos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. Olha só, ele está falando o quê? De um contexto onde vamos conhecer Cristo não pela carne, mas pelo Espírito. Amém? Ou seja, o que isso está querendo dizer? Nós não vamos ter como explicar as coisas de Deus, porque Cristo é a exata expressão de Deus. Cristo veio à terra para nos revelar quem Deus é e para nos mostrar quem a gente deveria ser. Amém? Ele veio aqui e ele foi ungido, amém? Para que ele nos mostre quem eu e você deveríamos ser. Esse é Cristo. Está comigo, irmãos? E aí diz assim o texto, que a gente não tem como conhecer essas coisas segundo a carne. Ou seja, a gente não tem como medir humildade pela carne. A gente não tem como observar o comportamento de alguém, ou o jeito de alguém, ou a forma de falar, segundo a carne. Por quê, irmãos? Porque a carne, ela não conhece as coisas de Deus. A Bíblia diz que eu e você, já vimos isso algumas vezes, a Bíblia diz que eu e você fomos salvos, estamos sendo salvos, ou estamos a ser salvos, e vamos ser salvos um dia. Porque a Bíblia está dizendo as 3 dimensões humanas, espírito, alma e corpo. O nosso espírito já foi salvo, nascemos de novo, vamos para o céu, amém? Se eu e você partirmos hoje, irmãos, nós vamos para o céu, graças a Deus por isso, somos salvos. Agora Paulo, ele diz que estamos num processo de renovação da mente, ou seja, salvação da mente. O que ele está querendo dizer com isso? A nossa mente, o nosso intelecto, as nossas emoções, as nossas faculdades da mente, está sendo salvo. O que significa isso? Estamos em um processo de salvação, de renovação da mente. Estamos em um processo onde estamos a alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa alma, à realidade do Espírito. Você há de convir comigo que isso não é da noite para o dia. Não é porque um dia você nasceu de novo, que de repente, do nada, pode acontecer, pode, mas geralmente não é de repente que a pessoa muda completamente. Ela entra num processo de renovação da mente, né? Ela entra num processo onde ela vai ser lavada pela palavra. E tem coisas que a gente está acostumado há 20, 30, 40 anos, de repente você nasce de novo e leva tempo para mudar. Para virar o timão do navio ali, às vezes leva tempo. E Paulo chama esse processo de renovação da mente. Amém? Não tem problema, irmãos, e entenda isso com bastante cuidado,
Deus não está exigindo que você seja perfeito para seguir a Ele. Você está comigo? Deus não está exigindo, olha, para congregar aqui, nós temos que ser perfeito. Essa não é a ideia de Deus. Mas Deus está nos convidando a entrar num processo de aperfeiçoamento. É diferente. Deus está nos convidar de entrar num processo onde hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Esse é o convite do Pai. Amém? Agora, a nossa carne, ela não foi salva. Então, o que Paulo está a dizer aqui é que é um perigo olhar as coisas de Deus através da carne, observar as coisas de Deus através daquilo que na nossa carne é o certo. Então, a gente não pode medir as coisas do alto através dos olhos humanos. A gente não pode medir sucesso através de números. A gente não pode perceber crescimento através de situações humanas. Daqui a pouco a gente vai ler um texto onde a palavra diz sobre um crescimento que procede de Deus. Ou seja, se há um crescimento que procede de Deus, há um crescimento que não procede de Deus. Agora, se a gente analisar crescimento por si só, os dois estão a crescer. Mas tem um que vem de Deus, tem um que não vem de Deus. Ou seja, é isso que ele está a dizer aqui, olha, a partir de agora, você nasceu de novo, você é nova criatura, o seu espírito nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, você é uma arca da nova aliança, o Espírito Santo você recebeu, você nasceu de novo, seu espírito foi recriado, o vaso novo está dentro de você, para quê? Para que o vinho novo venha e habite dentro de você. Quem é o vinho novo? O Espírito Santo. Então você foi preparado para ver as coisas a partir de um ponto de vista diferente, não carnal, mas espiritual. Esse é você. Eu preciso ter um chamado? Não. Eu preciso ser pastor? Não. Eu preciso estar nos 5 dons ministeriais? Não. Eu preciso fazer isso, eu preciso ser aquilo? Não. Você precisa de uma coisa, nascer de novo. A partir do dia que você nasceu de novo, a Bíblia diz que você é nova criatura. E é isso que ele começa a dizer aqui no contexto. Aí no verso 17, Paulo para a igreja de Corinto, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Olha que bênção, 40%. Vamos ter salvação hoje. Quantos estão em Cristo? Pronto, você está em Cristo. Aí a Bíblia está falando de você. E se alguém está em Cristo, nós é nova criatura. É nova criatura. Agora, aí o que aconteceu com essa nova criatura? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí lá no verso 21, do mesmo capítulo, dá um resumo de como que isso aconteceu. Aliás, vamos ler a partir do 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Quem é embaixador? Aquele que representa. Está comigo? Embaixador é aquele que representa. Então a Bíblia diz que eu e você somos representantes de Cristo. Você sabia que você não foi chamado para ser um espião do reino dos céus? Um 007? Se a única pessoa no trabalho que... presta bem atenção nisso. Se a única pessoa no seu trabalho que sabe que você é crente é você mesmo, tem alguma coisa errada. Porque você foi chamado para expressar Cristo. Você foi chamado para ser um embaixador. Você olha para um embaixador de qualquer nação, não há dúvidas que ele representa aquela nação. Aí a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores. A gente leva isso para o lado que claro que deve ser mesmo, porque somos embaixadores, somos supridos pelo reino que nos enviou. Amém? Então, de uma certa forma, importa muito pouco para nós aquelas coisas que é inerentes ao mundo, por exemplo, a economia. É claro que importa, você entende isso com equilíbrio, mas você não fica desesperado porque o mundo está entrando num colapso, porque você sabe que o suprimento que supre a sua vida
suprimento que supre. Vem de Deus. Você sabe que aquele que te arregimentou, aquele que te lançou, aquele que te enviou, aquele que te estabeleceu, aquele que te fez nova criatura, você sabe que você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Aliás, diz o império das trevas, são coisas diferentes. Uma coisa é império, outra coisa é reino. O império faz forçado, o reino é a gente que decide fazer. E aí, irmãos, diz que nós estamos representando um reino, somos embaixadores. Olha só, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, verso 20, como se, presta bem atenção em você, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Essa palavra no original é paraquelo, que significa falar. Uma das traduções. Você imagina isso? Ele nos fez embaixadores para que Deus se expresse através de você. Estamos falando de humildade. Queremos ser humildes segundo a Bíblia? Então aceita que Deus quer se expressar através de você. Ah, mas eu não sou digno. Quem disse isso? A carne ou o espírito? A carne gosta de se colocar num lugar confortável, aonde aceitamos uma realidade que não foi Deus que disse. Sabe para quê? Para que a gente viva aparentemente com menos pressão. Eu não valo nada, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, então eu vou ficar aqui parado mesmo e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como diz o hino. Não. Sabe, irmãos, você não é qualquer um. Você não é para ficar parado. Você não é para simplesmente aceitar as coisas que vêm do quinto dos infernos. Irmãos, você é o que a Bíblia diz que você é embaixador. E a Bíblia diz que Deus, a expectativa de Deus é se mover através de você, a expectativa de Deus é falar através de você, a expectativa de Deus é que Deus te use para expressar Ele mesmo na terra. A Bíblia diz que eu e você somos luz e sal. Oh, aleluia! É você. Ah, pastor, mas eu não tenho um chamado. Nós não estamos falando de chamado. Estamos falando de realidade. Então, diz aqui, continua o texto, aquele que não, verso 20, como Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Verso 21, está falando de você, aquele que não conheceu o pecado, esse é Jesus, Ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus é o oposto de pecador. Mas o que a religião nos ensinou? Que somos pecadores. Mas o que Deus nos ensinou através de Jesus? Que Jesus Cristo levou sobre si o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justiça? Justiça é a habilidade de permanecer diante de Deus como se o pecado não existisse. Aleluia. Em Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos justificou. O que significa isso? O preço do pecado, a conta do pecado, que é morte, Jesus pegou e resolveu. Ele rasgou, Ele anulou, Ele aniquilou. Diz a Bíblia. Tudo isso que eu estou citando aqui são expressões bíblicas. Ele anulou, Ele aniquilou. Aleluia. Agora, presta bem atenção, que a Bíblia continua a falar de você aqui, olha. Vou ler alguns textos para você ver. Hebreus capítulo 2, verso 7. Não, esse é depois. Esse aqui meu Deus do céu. Efésios capítulo 1, verso 15. Presta bem atenção aqui. Paulo, ele ora por você. Ele diz assim: ah, pastor, mas ele está orando pela igreja de Efésios. Ele está orando por quem? Pela igreja. Você é quem? Igreja. Graças a Deus por isso.
Não existe uma categoria, igreja de Efésios, igreja de Leiria. É tudo igreja, corpo de Cristo. Amém? Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós, o Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, olha só, não cesso de dar graça por vós. Obrigado, Paulão. Fazendo menção de vós nas minhas orações. Verso 17, presta bem atenção. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Existe um pleno conhecimento de Deus que nos vai ser revelado através do espírito de sabedoria e de revelação. O que é isso? O que é espírito de sabedoria e de revelação? São realidades espirituais que por motivo ou outro a gente ainda não entendeu. E a Bíblia diz que por um espírito de sabedoria e de revelação, aquela verdade vai ser revelada aos nossos corações. E porque vai ser revelada aos nossos corações, a gente vai entender e passar a viver aquilo. É como de repente você olha um texto bíblico e parece que a ficha caiu. Quem é novo aí não conhece essa expressão, a ficha caiu. Mas lá no tempo do dinossauro, não existia telemóvel. Então a gente, para fazer uma ligação, lá no interior de Minas, de onde o Bruno vem, verdade eu, né? Tinha lá uma cabine e você levava uma ficha. Se você quisesse fazer uma ligação, uma moedinha, você pegava, botava lá, começava a ligar, amém? E aí a ficha caía. Quando a ficha caía dentro da máquina, aí você estava autorizado a ligar, aí funcionava, amém? Então essa expressão, a ficha caiu, olha para você ver, o tempo está evoluindo tanto que a gente tem que explicar, a ficha caiu. Então diz assim, sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle. Aí o verso 18 continua, iluminados os olhos do vosso coração. A gente precisa ser iluminado, os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. O que é iluminação? Iluminação te faz enxergar o que antes estava escuro. E para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora presta atenção no 20, o qual, que poder é esse? Olha só, ele está começando a falar aqui de um poder. Ele diz que existe um poder que precisa ser revelado para nós, a gente precisa entender esse poder, o qual ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Ou seja, quando Jesus estava morto, a Bíblia diz que ele estava nas regiões mais baixas da terra, fazendo o que lá? Pagando o preço pelo nosso pecado. Lembra que ele nos justificou? Lembra que ele nos redimiu? Pronto, mas ele não foi ilegal. Era preciso pagar um preço, só que a diferença é que não foi eu e você que pagamos. Ele, Jesus, tomou sobre si o pecado. E porque ele tomou sobre si o pecado, ele teve que pagar o preço. O preço do pecado é a morte. Então Jesus ele foi às regiões mais baixas da terra, ele permaneceu morto por 3 dias, está comigo? E aí a Bíblia fala que em Cristo, o preço espírito, alma e corpo foi pago. Jesus está lá, a Bíblia diz que um certo dia, Deus exerceu um poder nele, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Será que foi pouco? Existe hoje até que eu não ouço isso muito, pode ser que eu esteja desatualizado, mas antigamente, irmãos, existia um conceito na igreja que a gente tinha que lutar com o diabo. Certo? Existia um extremo de batalha espiritual na igreja, onde todo dia eu tinha que fazer alguma coisa com o diabo, e eu tinha que saber os nomes. Esse aqui é o tranca-rua, esse aqui é o cai da escada, e aí você tinha que ir lá, literalmente, e eu me lembro, irmãos, eu de maneira alguma estou contando a minha experiência, aí tinha que ir lá lutar com o diabo, amém? Como se existisse uma espécie de alinhamento
como se existisse uma guerra constante e, de uma certa forma, os poderes são equivalentes. É quase desse jeito. Mas a Bíblia fala aqui que Deus deu a ele um poder acima de todo principado e potestade. Poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, naquele dia lá que estava sendo escrita a carta para Efésios, mas também no vindouro, 2022. E os próximos. E ele, por Deus, pôs todas as coisas debaixo dos pés. De quem? De Cristo. Agora deixa eu te dar uma coisa aqui. Aí vem um equilíbrio. Deus não deseja que você fique perdendo seu tempo lutando com o diabo. 24 horas por dia. Parece que o diabo é mais importante do que Deus. Porque todo tempo todo. Sabe, irmãos? Agora, qual que é o equilíbrio disso tudo? Aí tem gente que foi para um outro extremo, como se o diabo não existisse. Qual que é o meio do caminho aqui? A Bíblia diz que ele anda a derredor procurando quem possa tragar. Ou seja, o diabo não é um nada. No sentido, é um nada, mas no sentido de, ele não está por aí morto, irmãos. O diabo está rodando, procurando quem possa tragar. Agora, qual que é a única oportunidade do diabo? Aquela que eu e você damos. Mas como a gente não dá, a gente se mantém na palavra, naquilo que Deus disse, a gente se posiciona na palavra. Amém? E a gente faz aquilo que nós devemos fazer. Amém, irmãos? Nós não damos brecha para o diabo, nós não damos ao diabo a oportunidade para que nos possa tragar. E quando vem ali aquele presentinho do diabo, uma doença, uma enfermidade, algo que não é bíblico, a gente se coloca em posição. Amém? Sabendo quem é Cristo, sabendo que Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, então a gente pega o nome dele, se posiciona e coloca o diabo no lugar dele, que é aonde, segundo Efésios aqui, debaixo dos pés. Agora vamos analisar isso aqui. A Bíblia nos fala que nós somos o quê? O corpo de Cristo, sim ou não? O pé está na cabeça ou no corpo? Ó. Ou seja, o diabo não está abaixo da cabeça somente, está abaixo do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E aí o texto continua dizendo aqui, olha, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Verso 23, o qual é o seu corpo. Agora presta bem atenção no que é a igreja, estamos falando de humildade. Presta bem atenção. Quem é a igreja? Quem é o corpo de Cristo? Diz aqui o texto, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Pergunta, quem é aquele que tudo enche em todas as coisas? Você está tímido aí? Quem você acha que é? Pelo contexto a gente sabe. A Bíblia está falando de Cristo, a Bíblia está falando de Jesus. Aí a Bíblia diz que Ele é a plenitude. Aliás, diz que Ele é aquele que enche tudo em todas as coisas, não é assim? Aí a Bíblia olha para a igreja e diz que a igreja, cadê o texto? 17. Oxe, 17 não, 21. Oxe, eu estou em Efésios já, não é assim? Efésios 15. Vamos lá, 23. Aí a Bíblia diz que a igreja, o corpo, é a plenitude de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa a respeito de você, estamos falando de humildade bíblica, não humildade da carne, humildade do Espírito. A Bíblia diz que a igreja é a plenitude de Cristo, ou seja, presta bem atenção, Jesus Cristo, junto com a igreja, é pleno. A igreja, junto com Jesus Cristo, é plena. A igreja, e aí eu estou falando individualmente, fora de Jesus Cristo, deixa de ser plena. Deixa de ser feliz, deixa de andar no propósito divino, deixa de ter tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, não porque não tem mais, mas porque não sabe, fica perdida, sai do guarda-chuva de proteção do Pai.
Mas em Cristo, a Bíblia diz que eu e você somos plenos. O que é uma pessoa plena? Uma pessoa plena é uma pessoa que tem tudo. Como diz a Bíblia, tudo inerente à vida e à piedade. Tudo que a gente precisa para viver bem, nós temos em Cristo. Agora o contrário, irmãos, presta bem atenção nesse texto. A Bíblia diz que por causa da igreja, Jesus é pleno. Ele é o cabeça. Você já viu uma cabeça andando sozinha por aí? Já? Se você já viu, vem aqui, queremos orar por você. Você nunca viu uma cabeça andando por aí sozinha, sim ou não? Pronto. Deus, na sua sabedoria plena, instituiu que depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, Jesus, o cabeça, e o corpo, a igreja, seriam um. Plenos, juntos. Você está me olhando estranho. Efésios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, outra oração que Paulo faz, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. Para quê? Para que segundo, a oração de Paulo aqui, olha, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus, no homem interior. E assim, habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, duas coisas ele começa a falar aqui. Primeiro, de novo, em último lugar, mas de novo, ele está falando sobre a plenitude de Deus. Existe uma plenitude, irmãos. Existe disponível para nós uma plenitude de Deus. Existe disponível para nós uma plenitude para que a gente seja quem Deus diz que a gente é. Para que a gente viva de acordo com o que Deus diz que a gente é. Existe uma plenitude para que a gente viva um casamento perfeito em Deus. Existe uma plenitude para que a gente seja o melhor no trabalho. Existe uma plenitude, irmãos, para que a gente possa fazer aquilo que Deus quiser que a gente faça, seja qual for o nome. Se Deus quiser que você seja um profissional de qualquer área, você vai ser pleno naquilo, por causa da plenitude que vem de Deus e que habita dentro de nós. Irmãos, o tempo da sabedoria sobrenatural não ficou em Daniel, Velho Testamento. O tempo é para agora, a sabedoria de Deus é para agora. Nós experimentamos isso o tempo todo, irmãos. Eu me lembro quando eu precisei trabalhar numa área que eu nunca trabalhei na minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu não fiquei desesperado, eu não fiquei murmurando, eu fui para Deus, eu falei, Senhor, existe uma sabedoria sobrenatural, existe uma plenitude do alto, e eu recebo isso em nome de Jesus. A palavra diz que se necessitarmos de sabedoria, peça a Deus, que a ninguém impropera, que a ninguém deixa de dar. Então essa sabedoria está disponível. O crente, irmãos, é para ser o melhor no trabalho mesmo. Sabe o que a gente está falando? Humildade bíblica, essa é a única diferença. Não a umidade, misericórdia, mofo. Não é a humildade humana, carnal, falha, rasa. Porque o homem vai dizer que humildade é sofrer, o homem vai dizer que humildade é passar necessidade, o homem vai dizer que humildade é ser explorado no trabalho. Sabe o que é a humildade diante de Deus? Se posicionar naquilo que Deus diz que você é. Eu sou, Pai, eu recebo, eu sou. Humildade é assim, irmãos. Pai, se o Senhor diz que eu sou, se o Senhor diz que eu posso, se o Senhor diz que eu tenho, Pai, eu só me peço uma coisa, me ajuda a entender como Paulo está orando. Porque, Pai, às vezes não faz sentido nenhum para mim, mas eu sei que o Senhor sabe mais do que eu. Você sabia disso? Não é um choque isso, mas é chocante. Deus sabe mais do que você. Ó, como é que pode uma coisa dessa? A gente fala essas coisas, mas tem gente que acha que sabe mais do que Deus.
Quando você aceita uma doença na sua vida, você está se colocando numa posição que você acha que sabe mais do que Deus. E eu não estou falando de experiência, irmãos. Todo mundo sabe onde é que o sapato dói. E ninguém tem como julgar ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se a Bíblia diz, a questão está resolvida e ponto final. Mas eu não estou a viver, mas eu não estou sentindo. Não parece que é assim. Isso é só a nossa experiência. A gente não despreza a nossa experiência, mas também a gente coloca a nossa experiência no lugar certo, debaixo da palavra. Porque se a palavra disse, meu irmão, é mais verdade que aquilo que eu estou vendo. Se a palavra disse, é mais verdade que aquilo que eu estou sentindo, ouvindo, tocando, pensando. Mas é tão real. O problema é esse, às vezes está mais real do que a palavra. Então faça uma coisa, deixa a palavra ser mais real do que a circunstância. A hora que a palavra ficar mais real do que a circunstância, irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter mal algum, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem é meu Pai, e eu posso rir no meio da circunstância mesmo. Está a situação batendo na porta, irmãos, a dificuldade batendo na porta, a falta de dinheiro batendo na porta, a doença batendo na porta, e você está lá, obrigado Pai, eu sei quem eu sou em Cristo. Meu Deus, pastor, isso é coisa de doido, é isso mesmo, a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os homens. Então tira os olhos da carne e vai para o Espírito, irmãos. A palavra é espiritual, a palavra não tem como explicar, a palavra não é natural, a palavra não é carnal, irmãos. Existe uma realidade maior do que a verdade, existe uma verdade maior do que a realidade que nossos olhos estão dizendo. Existe uma verdade maior do que maior do que a realidade que a gente está sentindo. No sentimento parece que vai tudo acabar. Está uma desgraça, vai acabar tudo, vai acabar, não sei o quê. Aí o Senhor está falando, não acabou não. Ainda não é o final, aleluia, ainda não é o final. Olha para lá, olha para o monte, de onde vem o meu socorro. Olha para o céu, o salmista aprendeu isso lá atrás. Eu não vou ficar olhando para baixo. Isso aqui é raso demais. Eu vou olhar para cima, eu vou olhar para os óculos de Deus, eu vou ver o mundo como Deus vê, irmãos. Aleluia! Oh, aleluia! E aí continua o texto aqui, olha. Diz assim que, primeiro, que é uma revelação aqui que a gente precisa entender que Deus nos ama. Deus não está com raiva de você. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz no verão passado. Deus não está com raiva de você, meu irmão. Presta bem atenção nisso. Tem gente que precisa ouvir isso, por mais simples que pareça. Tem gente que precisa dessa revelação cair no coração agora. Deus não está com raiva de você. Deus não está com raiva de você. Deus te ama. Ele não está com raiva de você. Como é que você sabe? Eu conheço meu Pai, que também é o seu. E eu conheço a palavra. E eu sei o que Ele disse. E a Bíblia está dizendo aqui, Paulo está orando para que a gente entenda, para que a gente seja claro, para a gente compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus para conosco, irmãos. Existe um amor de Deus que é ágape. Aleluia! Oh, glória! Ele nos ama, irmãos. O amor de Deus, ele não é como o amor humano, carnal. É isso que a gente está falando aqui. A gente não pode interpretar o amor de Deus como um amor carnal, de um namoradinho que um dia gosta, no outro dia está brigado. Briguinha de namoro. Deus não é assim com você, irmãos. Você pode fazer qualquer coisa. Eu não estou falando para você fazer, presta atenção. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser da sua vida, não vai diminuir o amor de Deus pela sua vida. Isso não nos dá legalidade para fazer. Você está comigo? Que essa não é a vontade de Deus, que a gente viva de qualquer jeito, numa vida desgraçada, não. Isso não é a vontade de Deus, não. Agora, não diminui o amor de Deus por você. Sabe o que isso quer dizer? Sabe qual é a beleza disso tudo? Que mesmo que a gente esteja no fundo do poço, o dia que a gente quiser parar de comer comida de porcos, a gente volta para o Pai, e Ele vai estar lá, só esperando, olhando. Chegou, Ele chegou! Vai correr, te dar um abraço, te restaurar. Esse é o amor de Deus. É como do filho pródigo. O menino lá gastou tudo. Humanamente falando, me dá vontade de dar uma peia. Pegou o dinheiro, gastou tudo. E aí, irmãos, está lá o camarada, e você vê a posição do coração do pai. Viu o filho vindo, correu para ele.
abraçou, fez uma festa, restaurou. A Bíblia diz que colocou um anel no dedo. Sabe o que aquele anel significava? Posição de filho, justiça. Deus não está com raiva de você. Aleluia. Só que tem gente que interpreta a vida como o irmão mais velho. O irmão mais velho olhou, viu tudo aquele menino sendo restaurado, sendo colocado à posição, ficou com raiva. Olha que injustiça, eu aqui servindo o pai, meu pai nunca me deu uma festa, e aí chega o outro lá que gastou dinheiro todinho com as prostitutas, volta aqui e ganha uma festa, que absurdo. Sabe o que é isso? Olhos da carne, justiça própria. Deus não te chamou para operar por justiça própria, mas justiça que vem do Pai, espiritual, irmãos. Aleluia. Somos espirituais, o nosso reino é espiritual. Se acostume com a realidade do que Ele diz, não da que a gente interpreta. Oh, aleluia. Continua aqui o texto, e ele está falando de todas essas coisas. Ele fala, olha só, o amor excede todo entendimento. O amor de Deus não dá para entender. Não dá para entender, irmão. Você nunca vai conseguir entender o amor de Deus. Então para de tentar explicar e viva o amor de Deus. Aí continua aqui, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude de novo, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o que, irmãos? Conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Humildade. O poder de Deus opera em você. Isso é humildade bíblica. Ah, mas eu não valo nada. Será que o poder de Deus opera em algo que não vale nada? A Bíblia diz que o poder de Deus opera em nós. A diferença, irmãos, é o verso 21. A gente não pega as realidades que somos em Cristo e trazemos para a glória própria. Não, diz que a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Aleluia. O que a gente está vendo aqui, irmãos? Realidades de quem nós somos. Realidades da nova criação. Realidades da nova criação. Realidades de quem nós somos, aquilo que Deus fez por nós. E aí, nessa jornada chamada vida, Hebreus capítulo 2, verso 7, diz assim, Hebreus citando Salmos, o autor de Hebreus citando Salmos, fizeste-os, vamos ver no verso 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites, verso 7, fizesse um pouco menor do que, irmãos? O texto original de Salmos diz Elohim, Deus. O texto original diz, quem é aquele, o homem, que fizesse pouco menor do que Deus? De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Verso 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitadas. Vemos, todavia, aquele que por pouco tempo sido feito menor do que anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória, de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Esse texto ele fala sobre o humano, o ser humano, a igreja, e diz que a gente nasceu de novo e a gente foi feito um pouco menor do que Deus. O que significa isso, irmãos? Nós não somos a quarta pessoa da Trindade, amém? Entenda isso. Agora nós somos feitos, segundo a Bíblia, um pouco menor do que Deus. A gente foi feito o mais próximo possível dele. A Bíblia diz que desde a criação, desde Gênesis, a Bíblia diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Trindade se reúne e fala, vamos criar alguém aqui, que é a nossa imagem e semelhança. Amém? Olha o que a Bíblia está falando de mim e de você.
2 Timóteo capítulo 1, diz assim, olha, por esta verso 6, 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, por essa razão vos admoesto, que reavives o dom que há em ti, pela imposição de mãos, porque Deus, presta bem atenção, Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo. Em outras versões diz, irmãos, presta bem atenção nisso, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Deus não nos deu um espírito onde a gente vai viver com medo do diabo, medo das pessoas, medo do que pode fazer, medo do que vai acontecer, meu Deus, medo do futuro, medo do presente, medo do passado, medo do vizinho, medo da sogra, medo do cachorro. Sabia que não é para você viver com medo, a Bíblia diz que medo é um espírito. Mas, continua o texto, diz que Deus não veio de Deus, presta bem atenção, não vem de Deus o espírito de medo. Se não vem de Deus, vem de outro lugar, amém? E a gente já aprendeu aqui que a gente não precisa receber os presentes do diabo. Aí diz aqui o texto, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de quê? Qual é o espírito que Deus nos deu? Poder, amor e moderação. Poder, amor e moderação. O que significa isso? Primeiro, poder. Existe um poder operando na sua vida. Um poder, o mesmo poder. Que poder é esse? Efésios disse, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Habita agora aonde? Dentro de você. Existe um poder, irmãos. Smith Wigglesworth dizia que se pudesse rasgar ele ao meio, sairia uma luz capaz de iluminar toda a terra. Pastor, mas eu não vivo isso, eu não sinto isso, não parece que isso aconteceu comigo. De duas uma, ou você não nasceu de novo, ou você não sabe o que tem. Mas Paulo, ele ora por nós em Efésios capítulo 1 e 3, a gente acabou de ver para que a gente entenda. Para que seja revelado, através do Espírito de sabedoria e de revelação, a gente entenda o poder que habita dentro de nós. Então sabe o que você pode fazer? Pegar essas mesmas orações, capítulo 1 e capítulo 3 de Efésios, e orar por você mesmo. Pai, eu oro para que eu possa entender o poder que habita dentro de mim, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia. Irmãos, e aí diz o texto aqui que Ele nos deu o espírito de poder, de amor. Sabe aquela história de que, eu não consigo amar? Conversa fiada. Amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Está comigo? Eu não amo mais. Não é que o sentimento foi embora, que você decidiu não amar. Porque amor é uma decisão. E a Bíblia diz que Deus é amor. A definição de amor é uma só. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus habita dentro de nós através do Espírito Santo. Foi derramado amor dentro da gente. Então eu posso amar qualquer um, do mesmo jeito que Deus ama. Eu posso não considerar o mal feito contra mim, do mesmo jeito que Deus faz. Eu posso perdoar, do mesmo jeito que Deus perdoa. É fácil? Não. Mas é possível. Por que não é fácil? Por causa do nosso espírito? Não, por causa da nossa mente. Por causa de justiça própria, por causa de sentimento às vezes um sentimento não renovado de vingança, um sentimento de pagar na mesma moeda. Isso é muito raso para você, irmão. Você não foi chamado para isso não, você foi chamado para andar em amor. Você foi chamado para pegar o caminho mais alto. Ou você foi chamado para ver, Pai, eu sei que essa pessoa fez isso, isso e isso comigo, mas eu perdoo ela do mesmo jeito que o Senhor me perdoou. Deus não levou em consideração o mal feito contra ele. Irmãos, o que a gente merecia era a morte. Aí Jesus, ao invés de nos dar a conta, Ele tomou o nosso lugar, morreu pela gente, no nosso lugar, sofreu pela gente, no nosso lugar, irmãos, e a justiça que Ele conquistou, Ele nos deu de graça. Para a gente foi de graça, mas para Deus custou caro, custou a vida do único filho. Mas o investimento que Deus fez em Jesus, na minha e na sua vida, fez com que o único filho, se tornasse o primogênito. Agora ele era o primeiro de muitos, porque chegou a gente, irmãos, eu, você, filhos de Deus. Mas isso significa que nós podemos ser réplicas, fazer a mesma coisa que Jesus fez.
Podemos perdoar como Ele perdoou. Você está comigo? Aleluia. Falta de perdão, uma vez alguém disse, falta de perdão é como tomar uma garrafa de veneno e esperar que o outro morra. Olha que forte isso. Sabe, irmãos, isso é raso demais para você. Você não precisa andar dessa forma. Amém? Pastor, eu preciso de ajuda nessa área. Tem gente aqui que pode te ajudar. Temos uma equipe pastoral aqui que pode te ajudar. Porque eu reconheço, irmãos, que tem situação que não é fácil. Mas deixa eu te contar o testemunho de uma mulher. Tem um livro ali chamado Beleza em Vez de Cinzas, Joyce Meyer. Talvez você não conheça o testemunho dela, talvez só conheça a pessoa e a influência do ministério dela. Mas aquela mulher foi estuprada durante boa parte da vida dela. Sabe o que ela fez? Decidiu perdoar. Veja hoje quem é ela. Será que ela se lembra? Provavelmente sim. Perdoar, irmãos, não é deixar de lembrar, mas é lembrar, irmãos, e decidir não levar em consideração. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, disso depende a sua vida. Em Deus e com Deus. Porque tem coisas que Deus não vai poder fazer se você estiver segurando falta de perdão no seu coração. Deus é tão misericordioso que Ele vai até onde a gente deixa. Mas tem decisões nossas que param o progresso de Deus na nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer que você voe. Deus quer que você avance. Tem tanta coisa em Deus para acontecer na sua vida, irmãos. Oh, aleluia. Tem tanta coisa em Deus para acontecer na sua vida. E a gente não pode ficar segurando coisas. Doeu, é difícil. Lembra, dói. Mas, irmãos, existe um posicionamento de passar por cima dessas coisas. Renovação da mente. Lembra disso? Essa dor não está no espírito, está na alma. E a hora que você deixar as coisas espirituais sobressaírem, você vai colocar a dor da alma no lugar certo. E o bálsamo de Gileade, que vem do Senhor, cura até essa feridinha aí na alma. Essa dificuldade. Amém? Agora, isso só vai acontecer a partir do momento que trazemos para nós a realidade da palavra. E aí continua o texto aqui, que Ele nos deu o espírito de amor, poder e moderação. O que é moderação? Algumas outras versões falam de uma mente sã. Deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo na nossa vida vai ser Deus falando. Está comigo? Kenneth Hagin dizia algo muito interessante, ele dizia, quando Deus não te fala nada, é porque Ele confia na sua inteligência. Não é interessante isso? Uma das coisas que mais impressiona na vida de Paulo, é que Paulo não ficava parado como grande parte dos crentes da igreja. Tem gente que fica parado, gente com chamado, fica parado o tempo todinho esperando em Deus, entre aspas. Só que Deus já nos deu um comando. Deus já nos disse para ir. Então, onde eu estiver indo, que eu leve o poder, o amor, a mensagem do Evangelho, que as pessoas reconheçam em mim, existe um Deus. Amém? Que as pessoas olhem para você e vejam, tem uma vida diferente aí, que eu não estou vivendo ainda, eu quero viver esse negócio aí. Aleluia! E aí, irmãos, Paulo, ele disse que ele ia, a ponto do Espírito Santo parar ele. Já pensou nisso? A gente não tem que ficar com medo. Irmãos, uma vez o apóstolo Guto disse algo muito interessante. É muito mais fácil virar um carro andando do que parado. Hoje tem aí direção hidráulica, direção elétrica. Mas eu me lembro uma época, o meu avô, ele já foi para o Senhor, mas ele tinha um Fusca, uma carochinha, como diz aqui em Portugal, 69. Antigo, meu, farolzinho, pé de galinha, como diz. Lindo. O pneu tinha aquela faixa branca, original. Espetáculo. Só que o volante daquele Fusca era duro, meu irmão. E às vezes eu era pequeno, tentava virar ele, mas parado não ia. Duro. Tem crente que está assim, parado e querendo virar o volante. Não, irmãos, pega o que tiver para fazer.
Se envolva. Entra de uma vez naquilo que Deus tem. É para fazer o quê? É para varrer a igreja? Opa, vamos embora. Enquanto a gente está aqui, Deus vai falando, Deus vai trazendo, olha, peraí, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, quantas vezes Deus falou coisas comigo numa situação nada a ver, mas porque está envolvido no corpo de Cristo. A gente não presta sem fazer nada, irmãos. Você não nasceu para não fazer nada. Tira isso da sua mente. Eu vou para a igreja, eu vou para aquela igreja lá, porque eu quero ficar sentado só recebendo. Não, isso não é você não. Você sabe que você tem um chamado. Mais dia menos dia, Deus vai te pegar aí na curva. Olha. Ameaça, né? Eu fui na igreja domingo, passou, me ameaçou. Oh, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai ser feliz fora do chamado. Existe uma plenitude de Deus para você. E a gente só é pleno dentro da plenitude de Deus. Mas eu me vejo, eu não sei se eu sou capaz. Você nunca vai se ver de jeito. Fica tranquilo. Se você um dia chegar à conclusão que você é capaz em você mesmo, volta e aceita Jesus de novo. Porque a gente nunca vai pensar que eu sou o cara mesmo. Não, tem gente que pensa, né? Mas tudo bem. Assim, a gente nunca vai, irmão, geralmente, a gente não vai, não, isso aí é... Porque, irmãos, é bom mesmo que a gente entenda que a glória é de Deus. A gente está aqui pela graça. É por causa da glória de Deus, irmãos. Naturalmente falando, eu não estaria aqui pregando nunca. Mas a graça de Deus me alcançou e eu deixei que a graça operasse. Você está comigo? E pronto, e hoje estamos aqui a falar a palavra, Deus tem aberto portas, mas isso é por quê? Não é por causa de habilidade minha não, irmão. Eu reconheço que a habilidade vem de Deus, é por causa dele, é por ele e para ele. Em mim mesmo eu não ia... Em mim mesmo eu estava fazendo outra coisa. Está comigo? Então, diz aqui que a habilidade, Deus nos deu o espírito de sabedoria, né, de moderação, amém? E aí, queridos, então você precisa entender essas coisas. Ele não nos deu o espírito de medo, não é? Agora, estamos quase terminando aqui, Colossenses capítulo 1, verso 9, mais uma oração que você pode orar por você mesmo. Paulo ele diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é carnal, não é natural. Sabedoria natural é bom? É bom eu estudar? É bom demais, é proveitoso. É bom eu investir não sei o quê, é bom eu fazer uma faculdade, é bom eu fazer um mestrado, é bom eu fazer um doutorado, é bom eu fazer um curso técnico, é bom demais. É bom me formar? Maravilha. Agora, irmãos, a nossa sabedoria que opera na nossa vida não vem do natural, vem de Deus. Está comigo? Glória a Deus. Olha só. Transbordeis do pleno conhecimento de toda a sua sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Verso 11, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, mais uma vez, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que nos cabe, da herança dos santos na luz. Existe uma herança, irmãos. Existe uma herança. Você está comigo? Aleluia. Colossenses, esse texto aqui, Colossenses capítulo 2, verso 19. A gente vai terminar com esse texto. Verso 18 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Está falando de julgamento. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando o quê? Pretextando o quê? O falso humilde vai fazer isso o tempo todo, vai julgar.
Está errado, está errado, está errado. Aí você já viu que não é humildade nada, é carnalidade. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça do qual todo o corpo suprido, presta bem atenção, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. Cresce como? Cresce o crescimento que procede de Deus. Eu citei esse texto no início, e eu disse, existe um crescimento que procede de Deus, existe um crescimento que não procede de Deus. Eu creio que eu e você queremos viver o crescimento que procede de Deus. Eu creio que eu e você queremos viver aquilo que Deus tem para nós. O propósito de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Pode até ser que não seja claro para mim ainda, mas eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero deixar para outra geração aquilo que Deus tem. A Bíblia diz que os sonhos e os planos de Deus, eles jamais se frustram. E um engano que entrou na igreja é que os sonhos e os planos de Deus, para mim, jamais se frustram. Mas Deus não é como o diabo. Ele não vai te forçar a nada. Se você decidir não entrar nos planos de Deus, a verdade da palavra não muda. Os sonhos e os planos de Deus não se frustram. Isso quer dizer que Ele vai ter que levantar outro. Porque Deus não vai ficar o tempo todo dependendo de homem que não quer entrar no chamado, não quer fazer a vontade de Deus, quer viver como um ioiô, sobe e desce na igreja, um dia está bem, outro dia está mal, um dia está no vale, outro dia está no deserto, outro dia está na montanha, um dia glória a Deus, aleluia, no outro dia eu quero desviar, eu vou embora, vou procurar outra igreja. Não, irmão, não é assim. Você está comigo? Aleluia. Deus não está procurando isso não, irmãos. Deus está procurando pessoas maduras, estáveis, é a vontade de Deus. E aí, olha só, aí diz aqui que tem um crescimento que procede de Deus e que ele vem como? Primeira coisa, por causa de um corpo, somos o corpo de Cristo, amém? Agora esse corpo, ele tem que estar suprido. Suprido como? Qual que é o suprimento de Deus para nós? A palavra e o Espírito. O ensino da palavra que liberta, a manifestação dos dons do Espírito. A palavra e o Espírito. Somos uma igreja da palavra e do Espírito, amém? E aí diz aqui, olha, o suprimento vem de Deus, o suprimento é esse. Agora tem uma posição que é nossa, bem vinculado. O que é vinculado? Bem vinculado. Antes ele fala de julgamento. Sabe, irmãos, não vai ter em nosso meio julgamento, gente olhando para o outro, julgando, fofoca. Pode até ser que tenha, porque eu não sei ainda. Mas o dia que chegar negócio de fofoca no meu ouvido, irmãos, nós vamos juntar vocês dois aí, que estão envolvidos na fofoca. Pastor Bud fazia uma coisa muito interessante. Na hora que vinha alguém no gabinete dele fofocar do outro, e falando de fofoca mesmo, né? Não é, porque às vezes vem falar, conversar a situação, mas às vezes vem fofocar do outro, ele ligava para outra pessoa na hora. Irmão, vem cá, rapaz. Fulano está falando de você. Resolvia, irmãos. Irmãos, crente resolve as coisas rápido. Não fica moído, picuinha, não. Pelo amor de Deus. Irmãos, essa igreja não vai ter um ambiente tóxico de fofoca, não. Misericórdia. Você está comigo? Não temos, graças a Deus por isso. Até onde eu sei, estamos a viver aqui um ambiente de família, de amor, de unidade. Amém? Se você está aí tentado a fofocar, é bom que você já sabe. Então diz assim, olha, que esse crescimento que vem de Deus, ele vem através de um corpo, primeiro, bem vinculado, por suas juntas e ligamentos. Bem vinculado. Quem são as juntas e os ligamentos? A gente, membros do corpo de Cristo. A gente é a junta, a gente é o ligamento. É a gente juntos, irmãos. É um ambiente de família, é um ambiente de amor, é um ambiente de unidade.
Essa é a igreja que vai ser um farol. Essa é a igreja que vai alcançar as nações. Essa é a igreja, irmãos, que vai fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Ah, pastor, isso é utopia. Porque eu nunca vi uma igreja assim. Pois eu vou te dizer uma coisa, irmãos, do que depender de mim, eu sei que eu não posso fazer tudo sozinho, mas o que depender de mim, nós vamos criar esse ambiente. Agora, precisa de todo mundo. Precisa de todo mundo. Precisa de todo mundo junto, no mesmo parecer, no mesmo sentimento, no mesmo posicionamento do coração. Você está comigo? Por que isso é importante? Porque aí essa igreja, esse ambiente, essa cultura faz com que a gente vá crescer, o crescimento que procede de Deus. Amém? O crescimento que procede de Deus. Agora observa que é preciso a gente estar com esse coração humilde. Que humildade é essa? Ser quem Deus diz que você é. Se posicionar em Deus. Ter aquilo que Deus diz que você tem. Fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você está comigo? Deixa eu orar por você, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse alimento, por aquilo que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa manhã, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, nós reconhecemos, Senhor, o Teu padrão é um padrão excelente, elevado, e nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes acontecemos de estarmos um pouco abaixo, ou talvez até muito abaixo daquilo que o Senhor disse, vivendo uma vida que não é aquilo que a Tua palavra diz. Por isso, Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós nos arrependemos mesmo daquilo que deixamos entrar no nosso coração, muitas vezes essa falsa humildade, Pai. E, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Pai, obrigado pelo Teu Santo Espírito Consolador, que nos ajuda a andar em triunfo em todo o tempo. Pai, nós submetemos a Ti e nós oramos, Pai, para que o Senhor nos ajude a entrar naquilo que o Senhor quer que a gente entre, em nome de Jesus. Oro por cada um dos meus irmãos, Pai, para que multiplique a sabedoria do alto nele, para que a gente cresça no pleno conhecimento da Sua vontade, e para que a gente reconheça que o mesmo poder de Jesus, que ressuscitou Jesus Cristo dentro de nós, habita dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a mente de Cristo que habita em nós. Pai, eu oro para que a gente possa, Senhor, que haja, Senhor, em nome de Jesus, um avivamento, Senhor. Eu oro, Pai, para que haja um reavivamento da palavra, do Espírito, de oração em nosso meio, Pai. Pai, um reavivamento de oração, de desejo, de fome mesmo pela palavra, pelo Espírito, pelas coisas do alto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que volte ao nosso meio, Pai, os tempos de oração, aonde, Senhor, a gente se perdia no tempo, aonde o tempo passava tão rápido, Pai, e nós éramos encontrados lá, mergulhados em oração, mergulhados em Ti, em nome de Jesus, Pai, que a correria do dia, que as pressões do dia, não engulam, Pai, o nosso tempo contigo, e para que a gente possa, Pai, cada dia mais, investir tempo no Senhor, e na Tua palavra, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você pode fazer a tua oração aí no teu lugar. Deixa o Espírito Santo te conduzir, amém? Aleluia. Existe um chamado divino para voltarmos às primeiras coisas, irmãos. Aleluia. Uma vez alguém disse, viu uma pessoa, um novo convertido, e disse assim: olha,
Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu acho lindo que você está aí a orar, a buscar mesmo o Senhor. Aleluia. E aí essa pessoa já era um crente mais maduro, disse para aquele jovem: olha, mas vai chegar um dia onde esse fogo vai passar, você vai ficar mais, mais, na opinião dele, mais maduro, esse fogo todo vai passar. Sabe, irmãos, tá aí uma coisa que a gente não pode deixar passar: o fogo, o desejo, a vontade de servir a Deus. Irmãos, eu não estou falando de que você tem que orar 2, 3 horas, mas não deixa passar, irmãos. Não deixe se acomodar com um domingo pela manhã, irmãos. Não deixe que o seu encontro com Deus seja algo casual, uma vez por semana, 2 vezes por mês, uma vez por mês. Não, irmãos, que todos os dias Ele seja o centro da nossa vida, irmãos. Faça Ele mesmo Senhor, Salvador, Senhor da nossa vida, das nossas decisões, do nosso propósito, da nossa visão. Pai, Tu és Senhor, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Eu vejo o Senhor abraçando pessoas aqui nessa manhã, literalmente. Eu vejo o Senhor como que dando um abraço. Eu vejo tanto amor da parte do Pai pelas nossas vidas nessa manhã. Um suprimento, uma paz que sobrepassa todo entendimento, um amor mesmo derramado. É tempo de voltar aos velhos caminhos. É tempo de voltar a tempos de oração. É tempo de voltar à meditação da palavra. Ah, mas eu não tenho tempo. Deixa diante do altar, sacrifica um pouco o tempo de celular, de rede social. Tenha um encontro divino com Ele. Tantas coisas têm roubado nosso tempo, irmãos, nesses últimos dias. Não deixe ser roubado, invista na sua vida. Eu vejo nessa manhã o Senhor aplainando caminhos, mostrando caminhos, direções. Vamos orar um pouco em outras línguas. Ora mandre kedra brustro mandre ke ela mandre yedro mamandre yo obra bacandra